Olá, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá começando. Hoje, 5 de julho de 2020. Tudo bom, Andréa? Tudo bom, pessoal? Kátia, Dani Balbi na sala, que maravilha. Dani já pontualíssima. Vamos lá, então. Já estou trazendo Dani Balbi, a convidada de hoje, para a nossa live Diálogos Entre Nós. Dani, eu já autorizei o seu vídeo. Oi! Tudo bem, Gui, Tudo, querido? tudo bom, querida? Tudo bem. Mara. Deixa eu só ajeitar aqui. Fica tranquila, deixa eu também Isso. Você me ouve, me vê bem? Ouço, você me ouve? Perfeitamente, te vejo super bem também. Deixa eu só rapidamente, pronto, acabei de ajustar o meu aqui. Beleza, vamos lá então, pontualmente? Uhum. Maravilha. Sejam todas, todos muito bem-vindos à 17ª live Diálogos Entre Nós. Hoje com a convidada Daniele Balbi. Eu já começo agradecendo a sua presença aqui. Gratidão, Dani, gratidão. Imagina. Maravilha. Eu sou o Guilherme Gobato, consultor em diversidade e inclusão para Diálogos Entre Nós. E costumo dizer que nós aqui, vocês online e offline, a Dani e eu, formamos um conjunto repleto e diverso de muitos nós. Nós na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que podemos, juntos e juntos, promovermos mais inclusão de diversidades. Diálogos entre nós vem de uma trajetória de encontros presenciais, promovidos ano passado como fruto de uma parceria de conteúdo entre Google for Startups, aqui em São Paulo, e o Poder da Colaboração, uma plataforma de economia colaborativa. Passei por temas interseccionais entre setembro e dezembro, recebendo para o tema étnico-racial em questão, Sueli Carneiro, nossa mestra, junto com Patrícia Santos, da Empregue Afro, e Yasmin Vitória, da Salesforce, discutindo cisgeneridades, transexualidades e um ponto comum a todas, racismo e machismo. Em outubro foi LGBT, QIA+, em novembro, pessoas com deficiência, e dezembro, igualdade de gênero. Retomando a produção de conteúdo no formato live desde abril, passamos por temas novamente interseccionais e maio foi dedicado à diversidade étnico-racial, junho à diversidade sexual e de gênero e julho, agosto e setembro exclusivamente em diversidade étnico-racial, novamente, sempre com recortes interseccionais. Eu gostaria de me autodescrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com deficiência visual nos vendo, nos acompanhando agora. Eu sou um homem que me autodeclaro branco, cisgênero gay, uso um óculos de grau, uma camisa xadrez verde, estou aqui na sala de casa com algumas paredes claras atrás de mim e algumas plantas do meu lado esquerdo. Dani, novamente gratidão por estar aqui conosco. Eu pediria que você se autodescreva e também se apresente a todas e todos e todes aqui. Por gentileza. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui. Sou uma mulher negra, transexual, estou sentada no sofá da minha casa, onde há na parede atrás de mim um espelho. Eu sou negra, de trança, clara e visto um vestido branco. E você se apresenta para nós, a sua formação, a sua trajetória? Ah, sim. Isso. Eu sou professora da Escola de Comunicação Social da UFRJ, sou doutora em Ciência da Literatura, pesquisadora de dramaturgia e roteirista também. Maravilha, maravilha. Dele. Novamente, muito grato por ter aceito esse convite. Eu vou rapidamente dar uma problematizada aqui na nossa live, cujo tema de hoje é muito além de uma identidade trans negra. Eu começo ressaltando os meus locais, as minhas perspectivas de fala, como um homem branco, cisgênero aliado à questão da igualdade e equidade racial.
e dentro do movimento LGBT, QIA+, também aliado a todas as outras siglas, orientações e identidades, para além da minha própria orientação homossexual. Eu tenho um papel exerço um papel de humildade, muita responsabilidade, ciente das responsabilidades que alguns marcadores sociais que me atravessam me proporcionam para certos acessos com alguma facilidade a mais em espaços de poder, como homem branco e como homem branco cisgênero. Então, eu uso disto para reverberar vozes, para ser um aliado a tantas questões de diversidade e inclusão. E eu não falo por pessoas, eu falo com pessoas. E hoje, na noite, falando com Dani, enquanto uma mulher negra trans, que a gente vai desenvolver mais esse tema. Eu gostaria também de direcionar as perguntas aqui, pedir que perguntas são muito bem-vindas. Tem uma caixinha de interrogação logo aqui embaixo que fica fácil ordená-las à medida que eu não as perco na timeline. Então, qual é a questão de hoje sobre muito além de uma... Eu acho que deu uma falhada em alguma conexão, mas vamos lá. Eu resgato... Tá me ouvindo? Perfeito. Eu resgato aqui um post seu, Dani, de algumas semanas atrás, onde você diz, vou ler textualmente. Orgulho de ser professora, doutora, pesquisadora, preta, descendente direta de africanos. Orgulho de ser mulher, filha, amiga, militante. Orgulho de ser comunista da UFRJ, do Engenho da Rainha, do PCdoB e de Santa Teresa. Orgulho do meu corpo. Orgulho das minhas marcas, dos meus artigos e capítulos de livros. Orgulho de ser transexual. E também resgato uma matéria de 1 ano atrás, cuja chamada do site da época diz: primeira professora trans da UFRJ. Quero ajudar a universidade a quebrar paradigmas. Dani também é a primeira mulher trans doutora pela mesma UFRJ. Eu poderia parar aqui, como muitas das lentes interseccionais, com vieses, com preconceitos, parariam no seguinte sentido: estou apenas estou vendo uma notícia sobre uma mulher transnegra. Então, para muito além da sua identidade transnegra, você traz, e é importante ressaltar, uma sólida e exitosa formação acadêmica que lhe habilitaram a ser docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você acompanha também agora a sua live anterior, são 12 anos de pesquisa em dramaturgia, é graduado em letras, com licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado. Você pertence, por ter um mestrado, a um grupo reduzido de 0,8% de brasileiros entre 25 e 64 anos que possuem mestrado neste país. Só que, por vezes, a sociedade a enxerga por uma lente preconceituosa, interseccional, ela falando o seguinte: você é uma mulher transnegra. Só que isso não te define, isso não te limita, sequer te diz para não estar em certos espaços de poder, como ao contrário você está. Então eu te pergunto, inicialmente, Dani, quais os principais desafios que você enfrentou para ser vista e reconhecida a partir da sua produção intelectual em ciências da literatura, a despeito da sua identidade de gênero e a despeito da sua negritude? Por gentileza, Dani. Gui, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, dialogando. Acho que justamente o maior desafio é ter a minha produção reconhecida, lupeada, para além da minha situação de mulher negra transexual de origem favelada. Não que isso não seja extremamente importante, porque tudo está atravessado por isso, mas não se reduz a isso. Existe uma pesquisa extensa sobre fundamento da dramaturgia, existem artigos publicados sobre teoria da literatura, sobre teoria do drama moderno e contemporâneo.
existe uma série de roteiros em produção que falam, enfim, sobre, obviamente, o lugar de onde eu venho, mas que propõem reflexões sobre questões maiores e que atravessam, inclusive, a condição humana, né? Que acho que é sempre um pouco o desafio de pessoas que se propõem a escrever. Então, a maior luta é justamente para não ser reduzida a esses espaços, né? A exotificação e a exploração da minha vida e da minha presença que invisibilizem, obnubiliem todos os meus esforços e toda a minha tentativa de trabalhar. Né? É interessante a gente pensar justamente isso. Quando a gente pleiteia, né? Eu acho que é importantíssimo que a gente visibilize pessoas trans, pretas, mulheres, pobres, periféricas, faveladas. E é importantíssimo que a gente dê atenção para a voz que nós sempre tivemos e para a vocalização das denúncias da estrutura excludente que sempre nos atravessou. Nesse sentido, a gente precisa ter cuidado para não explorar na superficialidade essa presença e essa vida, porque não adianta que nós estejamos ocupando determinados lugares e sendo enquadradas sob determinadas lentes e com um enfoque que reproduza todos os estereótipos, estigmas e a exotificação que atravessa a nossa vida, que conforta, de certa maneira, alguns agentes e, na mesma medida, acaba nos deixando no mesmo ponto, que é não acessar os espaços de produção e emancipação. Não, perfeito, Dani, porque assim é fundamental, assim, para além da sua questão da identidade de gênero, da sua negritude, pouco importa, você tem uma formação extensa acadêmica, você já provou, já chancelou que você tenha o papel exato, as competências, as habilidades para estar onde está, produzindo o que produz. E eu lembro que também em algumas conversas de alinhamentos, tanto para essa live quanto para um outro evento que nós tivemos, você mesma disse, você disse agora que tem 2 disciplinas sobre cinema negro para lecionar na Federal, e assim, então realmente a sociedade se despir de lentes que nebulizam, que fazem com que nós não possamos imaginar, ou entender, ou compreender, sequer aceitar, e a gente nem busca aceitação, sobre uma questão fundamental que lhe pertence, e apenas pertence a você, e em nada influi na sua capacidade e habilidade, correto? Com certeza. Eu estou... Interessante falar sobre isso, né? A produção dessa disciplina, que é uma disciplina agora oferecida no período especial pela Universidade Federal, foi construída, foi pensada por mim há muito tempo, mas a oportunidade de implementar veio justamente nesse processo tenso e problemático, que é o recolhimento social, e que nos coloca os desafios de apresentar com criatividade e acabam, de certa maneira, construindo oportunidades nesse sentido. E eu lembro muito disso, né? Quer dizer, é uma pesquisa muito vultuosa sobre dramaturgia, de modo geral, né? E aí, nos últimos anos, eu pesquisei dramaturgia para audiovisual, né? Isso me levou mais próximo à Escola de Comunicação Social da UFRJ, onde hoje eu leciono uma disciplina super importante, que é a realidade brasileira, comunicação e realidade brasileira, mas sempre pensando a formação política e a construção de hegemonia sobre o espaço público enquanto discurso e narrativa através da proeminência da dramaturgia, da teledramaturgia e da dramaturgia audiovisual. E com o componente da técnica, com a, de certa maneira, popularização da web, nos primórdios em que a gente observa essa popularização, existe também a popularização da produção e do acesso ao cinema, ao vídeo, né? E depois ao cinema construído digitalmente. E esse processo técnico, ele vai levar, né, por conta da ebulição que ele proporcionou, a reorganização, ao requentar de uma hiperexploração da negritude,
através do cinema e do cinema que a gente vai chamar de mainstream, né, ou do cinema para grande público, que tem, de certa maneira, lastro no processo de fascistização e de perseguição dos corpos negros e favelados. É essa tentativa, de certa maneira, a tentativa de linkar esse processo que eu tento perseguir oferecendo essa disciplina. E, na verdade, são questões que sempre me instigaram a pesquisar, né, tanto do ponto de vista da produção técnica do cinema, da fotografia, do vídeo, do formato digital, quanto a reebulição, o ressurgimento de fenômenos de bilheteria não à toa ligados à exploração da exotificação e da estigmatização do corpo negro, tentando dar conta, de certa maneira, de uma narrativa sobre a violência urbana. Enfim. Maravilha. É isso. Dani Souza, desde o primeiro momento que eu lhe conheci, que eu tive contato com você, né? Avisa aos navegantes, a quem nos vê aqui, eu recebi a prima da Dani Balbi, a Fabiola Cristóvão, ao final de maio, aqui também nessa live do Diálogos Entre Nós, a partir de um relato muito autoral, Minha Cor chega primeiro, e naquelas tratativas, conversar com Fabiola e tal, uma das referências dela, enquanto mulher negra, era a tal da prima Dani Balbi, que aí eu fui conhecendo, e realmente eu me apaixonei pelas narrativas, pela potência, e desde então já é o segundo trabalho que nós desenvolvemos juntos, que é o Resgato. Então agora pelo seguinte sentido, no final de junho, pelo mês do orgulho LGBTQIA+, a Dani foi uma das painelistas convidadas para um webinar que foi coorganizado pelo INSPER, Faculdade de Negócios, aqui de São Paulo, e pelo Diálogos Entre Nós, por mim. E aí o título era Caminhos Possíveis para a Representatividade LGBTI+, da Academia às Empresas. E aí, eu resgato uma fala inicial sua, Dani, que foi muito, muito forte naquele momento, né? Que, abre aspas, o potencial transformador da diversidade nos ambientes institucionais, por exemplo, o mercado de trabalho formal, a academia, e aí você também traz que no trânsito social do cidadão, a diversidade ela é imprescindível. Então, eu gostaria que você resgatasse, que você nos brindasse com as suas reflexões acerca desse poder imprescindível, desse fato imprescindível da diversidade enquanto sociedade em que vivemos, e que também você resgatasse o quão representativa deve ser o quão representativa e fundamental deve ser a diversidade no nosso trato social. Por gentileza, Dani. Eu queria resgatar aqui a Fabiola, não sei se ela está aqui com a gente, mas provavelmente ela deve assistir depois. Ela também é uma referência para mim. As mulheres mais sérias, mais inteligentes, mais capazes que eu conheci. Enfim, é uma mulher que tem um currículo incrível também e que tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal. E ela já relatou isso várias vezes, né? Uma mulher, por exemplo, que fala outros idiomas, que tem uma produção acadêmica sólida e que não consegue acessar o mercado de trabalho formal, porque ela atua, inclusive, na área de administração, onde ainda há muita resistência em relação ao abarcamento da diversidade. Né? O ambiente corporativo é um ambiente muito racista, muito masculino, muito LGBTI-fóbico, e isso se reflete na vida e na possibilidade de emancipação de pessoas como nós. Então, não adianta você ser uma potência de solidez, como é a minha prima Fabiola, né, enquanto teórica, enquanto formuladora do campo da administração e da gestão, sem que nós enfrentemos o racismo e o machismo que atravessam esses espaços. E aí, essa é a importância da diversidade, de entender e naturalizar que o corpo negro tem uma história, tem uma possibilidade, inclusive, de apresentar formação e de modificar ou não determinadas concepções acerca de uma série de temas e de uma série de formas de se desdobrar a vida cotidiana e a produção e tudo mais, quebrando, portanto, fraturando de uma vez por todas
essa máscara estigmatizante que inviabiliza que nós possamos mostrar o nosso rosto. A diversidade, ela cumpre esse papel, ela pedagogiza, ela é importante não só para nós, pessoas diversas, né, que precisamos existir, e para existir precisamos acessar a totalidade da sociedade, tudo que a sociedade constrói e oferece, né, mercado de trabalho, lazer, saúde, educação, afetividade, enfim. Mas também para as outras pessoas que foram construídas como se universais fossem. Aí eu falo dos homens cis, héteros, brancos, de classe média ou da elite, que acreditam que são a universalidade e que tudo mais é diferente. Né? Partem do princípio de que eles são a norma e a regra. Quando, na verdade, não, eles são também o outro, né? Mas, infelizmente, por processo de reposição, eles foram colocados no lugar do universal. E eles precisam entender que não, que eles também têm, que a mesma fragilidade que compõe as identidades deles também são as mesmas fragilidades que compõem as nossas. E uma sociedade mais diversa, que vai encontrar outras soluções, outras formas de ser, existir, produzir, tudo mais, ela não pode prescindir de uma parcela tão importante da sociedade, né? Com outras culturas, outros saberes, outras, enfim, formas de ver, de entender o mundo, de entender o material, enfim, é tão rica a diversidade para todo mundo, que a sociedade perde muito ao excluir e universalizar e totalizar apenas uma parcela. Perfeito, Dani, porque nos são colocados certos padrões que, por vezes, nós nem nos questionamos, né? Padrões esses héteros, padrões esses cisgêneros, padrões esses brancos, padrões esses eurocentrados. E é muito importante nós nos questionarmos, é muito importante nós percebermos que nós somos isso, nós somos aquilo, e somos um pouco de várias coisas. E que não sermos representados na sociedade, que não estarmos devidamente incluídos, na verdade, você inviabiliza um conjunto grande de narrativas. Eu acho que essa é uma das riquezas de promover diversidade, de promover inclusões. Se diversidade é algo natural, nós somos naturalmente diversos, e as nossas diferenças nos igualam, na verdade, nós temos que promover a inclusão, promover o acolhimento, a dignidade, de forma a permitir que cada um seja pleno em direitos e obrigações. E diversidade acaba sendo um fato, né? E inclusão, mais uma escolha, mais uma decisão, seja por pontos de vista de mercados, seja por pontos de vista éticos e morais. Eu gostaria de trazer aqui a nossa live, Sueli Carneiro, a grande mestra do movimento feminista negro no Brasil, ativista, escritora. Salve, Sueli! E aqui, na verdade, eu resgato uma roda de conversa, uma troca de saberes de um ano atrás, durante o Julho das Pretas, aqui em São Paulo, no Quilombo Aparelha Luzia, criado pela deputada trans por São Paulo, deputada estadual trans, Érica Malunguinho. Nessa troca de saberes, nesta roda de conversa, ela reuniu 10 mulheres negras, cis e trans, para um debate em comum ali, cujo título era Mulheres Negras, Trans e Cis, quais encruzilhadas nos aproximam? E eu gosto de sempre referenciar Sueli Carneiro, porque em sua obra ela entende que sobre a mulher negra recaem duas opressões, a de gênero, sabemos por serem mulheres, o machismo, e a de raça, sabemos o racismo por serem pessoas negras. Baseado nessa roda de conversa de um ano atrás, quais mulheres negras trans e cis, quais encruzilhadas nos aproximam? Lembrando da obra de Sueli Carneiro, caso você, Dani Balbi, estivesse nessa roda, o que você nos traria dessa conversa? Quais seriam suas reflexões sobre que encruzilhadas de mulheres negras, cis e trans, elas se assemelham e acabam por asfixiadas pelo machismo, pelo racismo e talvez também pela transfobia evidente? Por gentileza, Dani, qual seria o seu recado para nós? Todas, né? Todas as aproximações
traumáticas que formam a nossa subjetividade, que atravessam, enfim, a nossa expressão no mundo, que inviabilizam o desenvolvimento da nossa potencialidade enquanto mulheres. É importante pensar que o sistema que organiza e que decide onde as cidadãs e cidadãos vão chegar, ele é baseado no racismo. Ele impede vozes, expressões, acessos. E na misoginia. A misoginia estrutura a sociedade. A naturalização de um homem branco cis hétero, publicamente hétero, em determinados espaços, impede que outras mulheres cheguem àqueles espaços, cada vez com mais dificuldades. Numa sociedade cujas bases são o racismo e a misoginia, imagine o que há para mulheres negras. E aí, resgatando e pontuando a história da sociedade brasileira, o mito da democracia racial ele foi muito prejudicial para a construção de pautas políticas que pressionassem o Estado para garantir políticas públicas de compensação histórica pelos traumas da escravidão formal e sua persistência até hoje. Mitos esses ligados, né, à nossa possibilidade de emancipação no mercado de trabalho formal. Então, por anos, nós tivemos, mesmo compondo a base da pirâmide de renda no país, no sentido da contribuição do extrato, ou seja, somos a maior, né, as mulheres negras são a maior população empregada no país e somos as que recebemos a menor remuneração. Por quê? Porque os mitos que se construíram acerca das nossas capacidades inviabilizaram que nós saíssemos da condição de empregadas domésticas, né, ou de trabalhadoras do sexo, de forma compulsória, falando especificamente aí das mulheres transexuais. Né? A exotificação do corpo da mulher negra em muitos sentidos, correlato à exotificação do corpo da mulher transexual, né? Que nos coloca, por exemplo, muitas dificuldades para ocupar espaços fora desse mercado de trabalho da prostituição. E aí nós somos obrigadas a atuar nesse ramo e temos muita dificuldade quando queremos ser médicas, atendentes, advogadas, professoras, né? Porque tudo, tanto a descredibilização, a chacota, o rechaço, e aí a pressão sobre a nossa produção nesses espaços, né? E a pressão sobre o trabalho que nos faz vigiar a nossa produtividade, né? Quando conseguimos, de alguma maneira, acessar esses caminhos. Né? Então, acho que são questões que se correlacionam o tempo inteiro, além, né, do abandono, da necessidade de mulheres criarem, e mulheres trans também. Eu conheci no processo de transição uma mulher trans que criou os irmãos. Porque para as mulheres negras sobra o abandono e a necessidade de serem chefes de famílias mononucleares, criando os seus filhos. Então, são condicionantes que quebram as nossas pernas e é necessário, portanto, pensar na superação dos mitos e dos estigmas que ainda são pautados, mais uma vez, por essa mítica feminina, por essa mítica da democracia racial, que para as mulheres negras cis e trans, é muito dolorosa. Nós, mulheres negras, por exemplo, no campo da afetividade, sofremos com a hiperexploração dos nossos corpos, né? E o acesso mais vil, mais baixo, a nossa subjetividade, a nossa afetividade, e somos descartadas quase sempre. Né? E as outras mulheres, né, em geral branca, de cis, sobra o espaço doméstico, e também é muito reduzido, né, contra o qual precisamos lutar pela emancipação, mas que, em geral, é um pouco mais protegido do que os espaços de descarte, de violência, de assédio, de todas as formas, os mais violentos, os mais sutis, que restam para mulheres negras e para mulheres transexuais.
E é importante... Fabiola, a Fabiola entrou, Fabiola Cristóvão na sala. falei de você há um tempão. Falamos. Queria mandar um beijo, se ela estiver assistindo com a minha prima Camila, mandar um beijo, que é aniversário da Camila, que também é outra referência incrível de mulheridade, de negritude. Já vi que eu vou ter que conhecer a família inteira, então, porque eu já sou fã de Fabiola, sou fã de Dani. A Camila é advogada, ela tem uma pesquisa incrível justamente sobre famílias monoparentais, que é um marcador da nossa trajetória familiar. Ela é uma das advogadas também mais contundentes, brilhantes, é quem eu recorro sempre quando tem algumas questões, mulher negra, enfim, que reflete, inclusive, sobre a negritude publicamente. Então, são essas mulheres que eu tenho muito orgulho de chamar de família. Maravilha. Eu faço aqui duas rápidas observações. Três, na verdade. Deem um Google, Dani Balbi, vocês verão no YouTube vários talks dela, um TEDx, toda a produção acadêmica e tal. Se interem sobre cinema negro, sobre roteiro, sobre toda uma produção que vai muito além, cujo título da live hoje, de uma identidade transnegra. Fabiola Cristóvão tem dois textos muito incríveis, bem elogiados pela Dani. Minha Cor Chega Primeiro e É Possível Não Conhecer o Meu Cabelo. E Minha Cor Chega Primeiro me levou diretamente para as narrativas de Sueli Carneiro sobre a solidão da mulher negra. E ainda sobre essa roda de conversa, Dani, eu não tinha visto até então tamanha sororidade e irmandade em rodas de discussões de gênero, como eu vi naquela roda de 10 mulheres negras, cis e trans. Foi assim, aquilo realmente me acendeu uma chama de esperança para o seguinte: quando a gente trabalha, quando a gente promove, quando a gente percebe narrativas diferentes, não narrativas diferentes, mas narrativas para além das que a gente habitualmente estamos expostos, realmente é uma desconstrução, realmente é um processo de aprendizagem muito grande. Então, eu sou muito grato àquela roda de conversa, muito grato por perceber a potência, por perceber a força de que narrativas negras, tanto cis quanto trans, de fato, têm que ser ouvidas e valorizadas. Então, vamos atrás dessas narrativas, dentre as quais a sua que eu trago agora. Já tenho uma pergunta que representa duas, na verdade. Eu vou dar andamento a mais algumas colocações aqui e já lhe encaminho a pergunta da Divina Geni. Vamos só falar sobre representatividade, dar um pouco mais de atenção a este ponto. Representatividade, diversidade e inclusão, é claro que importa no primeiro momento, né? Nós queremos perceber, incluir mais profissionais negras e negros, mais profissionais com deficiência, mais profissionais LGBTs e por aí vai. Só que para além da representatividade, esta proporcionalidade também tem que vir no segundo momento. Então, sob um recorte racial, nós somos um país de maioria negra. Então, se nós buscamos representatividade de pessoas negras em universidades, se buscamos representatividade de pessoas negras em espaços públicos de poder, essa representatividade num país de maioria negra tem que vir acompanhada de uma proporcionalidade no segundo momento e não muito distante para de fato refletir as demografias da sociedade. Como é que você percebe, então, Dani, em termos de pautas de diversidade racial e diversidade sexual e de gênero, como é que essas pautas podem ser aceleradas com uma geração de impacto positivo em prol de inclusão, tanto de pessoas negras quanto de pessoas trans em geral? O que você acha a respeito? Primeiro tem as atividades que são diretamente ligadas à atuação legislativa. Nós elegemos há algum tempo congressos muito conservadores. Congressos muito conservadores que foram responsáveis pelo exílio de um dos maiores deputados da história do Brasil, não apenas porque ele, apenas entre todas as aspas, pautava a diversidade e pautava com qualidade mecanismos de inclusão e apreciação da diversidade nos espaços institucionais, mas também porque era uma das cabeças mais importantes de um congresso muito deficiente que falava diretamente sobre economia, sobre política, sobre cultura, que é o ex-deputado federal Jean Willis. Então,
o seu processo de exílio é responsável, na verdade, é fruto da pressão que este Congresso, que a sociedade brasileira vem elegendo há pelo menos uma década, coloca para pessoas que pautam acesso e a efetiva democratização do Estado brasileiro. Quais são os mecanismos? Estabelecimento de percentual de reserva de vagas nas universidades, no mercado de trabalho, através de concurso público e em outras esferas, inclusive nas atividades de mercado, para emprego de pessoas negras e também pessoas LGBTs. Né? Porque quando eu sempre digo, e eu tenho uma fixação pelo trabalho, primeiro elemento de emancipação de populações historicamente vulneráveis é a garantia do emprego e da renda de forma autônoma. Né? E esse movimento ele não é bom só para essas populações historicamente marginalizadas, mas para incrementar, aquecer o movimento da economia, e de uma economia que se quer soberana e autônoma, né? Seja do ponto de vista do estabelecimento de um mercado, né, consumidor, né, não reduzindo, inclusive, a pauta da diversidade à integração pelo consumo, mas pensando a importância que tem, seja também pela inclusão de soluções criativas que outrora não eram vislumbradas. E aí a gente tem uma série de exemplos, né? Economia solidária, aquecimento econômico em diversos ramos, ramo da culinária, ramo da produção audiovisual, enfim, e por aí vai. Então, é preciso que nós tenhamos uma ação legislativa atenta à articulação da pauta do desenvolvimento social, econômico, político e humano, com o contemplamento da diversidade na sua totalidade. E as ações pontuais, né? Quer dizer, essa pauta que está emperrada, que constrangeu a judicialização da arena política para garantir acesso, né, seja pela manutenção e constitucionalização da reserva de vagas, seja pela criminalização da LGBTfobia, que acredito que não é consenso, não é o que nós gostaríamos enquanto comunidade LGBT, mas o que foi possível diante desse Congresso conservador, mas seja também, né, para atuar sobre as microestruturas. Né? A gente fala de universidade, mas a gente, de modo geral, de reserva de vagas, mas a gente precisa pensar quais são os departamentos dentro das universidades que, de fato, se atentam para contemplar a diversidade em todas as suas formas. Né? Qual é a política de distribuição de bolsas de auxílio permanente que vai contemplar recorte de orientação sexual, de gênero, de raça, né? E aí pensar qual é a política efetiva da empresa que vai contratar 50% de mulheres, mas que vai promover uma cultura antimisógina, antimachista, anti-assédio. E é um dos elementos que nos impede de acessar e de se manter no mercado de trabalho ativamente. Então, acho que é esse adensamento da pauta da diversidade que precisa agora ser levado a cabo para, de fato, desestabilizar as estruturas que invisibilizam e marginalizam segmentos enormes da população. Perfeito, Dani. Você tocou em pontos essenciais que, trabalhando com inclusão de diversidade, seja do ponto profissional daqui, seja do ponto de vivências aí do lado, que não basta apenas trazer a diversidade para os negócios, trazer a diversidade para os espaços públicos, para os espaços de poder, tem que, de fato, vou até ser redundante, incluir essas diversidades no sentido de pertencimento, de dignidade, de prover instrumentos que possibilitem aquele crescimento pessoal e profissional e intelectual nos espaços de poder que não são diversos ainda, né? Então, quando falamos de cotas em universidades, quando falamos de políticas afirmativas, seja por empresas, seja por outros espaços de poder, trazer é muito importante a representatividade. E para fomentar a proporcionalidade, é fundamental que nós possamos semear, que nós possamos transformar aquele solo
receptivo, com acolhimento, com dignidade e, para além disso, permitir que realmente narrativas diversas sejam visibilizadas e viabilizadas. Dani, eu vou encaminhar uma pergunta aqui, que inclusive vai ao encontro da sua experiência como docente, né? Estamos falando com uma professora doutora, vamos lá, da Divina Geni. Ela diz que iniciou a faculdade de Ciências Sociais agora, parabéns, e ela é transexual. Que conselho amplo você daria a ela iniciando uma faculdade de Ciências Sociais? Queria dizer que você é incrível, divina, você é uma mulher maravilhosa, porque todas nós somos, porque cada uma é diferente, cada ser humano é diferente, então todo mundo é um universo incrível, potente, explorado. Nunca deixe que silenciem você. Se você tem uma dúvida, você precisa exigir dos seus professores que eles sanem essa dúvida e te deem outros instrumentos para que você encontre o seu caminho, porque se porventura você acha que não tem, neste momento, acúmulo suficiente, você é capaz de ter todo o acúmulo disponível. Né? Às vezes, eu queria compartilhar isso com você, assim, fraternamente, sorormente. Nós mulheres negras, mulheres trans, né, que não somos homens cis brancos, chegamos num lugar e há um discurso paternalista, um discurso, de certa maneira, que ao lado daquela exclusão mais evidente, mais expressa, há também uma tentativa de enquadrar a gente como se nós não fôssemos capazes. Isso inviabiliza a expressão das nossas... Nós sabemos das nossas fragilidades, mas nós sabemos o que nós queremos chegar e sabemos que temos totais condições de chegar e de produzir o que for, em qualquer espaço que nós desejamos seguir. E eu acho que você precisa acreditar nisso. Então, seguir, se desviar e denunciar qualquer forma de transfobia, de machismo, de assédio, de todas as formas, seguir construindo o seu caminho, ter a clareza do que você quer e de que você é poderosa, e desviar também de qualquer tentativa de amainamento da sua potencialidade. Parabéns. Maravilha, parabéns novamente, Divina Geni. E Dani, é fundamental que nós, para além de sermos pessoas LGBTQIA+, nós somos pessoas fundamentalmente, é importante a gente saber dos nossos direitos, né? É importante nós nos instrumentalizarmos sobre o que é amparado ou não na legislação, e é interessante também resgatar a Constituição do Orgulho. Ela foi um trabalho feito pela Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, a qual eu integro como não advogado, sou economista de formação, e essa Constituição do Orgulho, ela traz uma certa releitura da Constituição Federal, aplicando a cada um dos artigos interpretações, isso é uma agressão, isso é uma homotransfobia, isso não está previsto, isso não pode, para cada uma das orientações, para cada uma das identidades de gêneros possíveis. Então é importante, não apenas a Divina Geni, mas qualquer outra pessoa aqui nessa live, vá atrás, Constituição do Orgulho, para saber exatamente sobre direitos, o que nos ampara neste país. E aí também, Dani, falando, o tempo passa muito rápido, a gente tem cerca de uns 15 minutinhos, eu quero que você nos brinde novamente com suas reflexões acerca desse país que a gente vive, né? É um país que naturaliza muito do racismo, que naturaliza muito do sexismo, da homotransfobia, e são assimetrias, são desigualdades, são preconceitos que operam no nível estrutural e se materializa nas instituições, né? E com isso é tudo praticamente naturalizado e devemos, de fato, nos questionar a respeito dessas desigualdades. Eu gostaria, então, que você desse a sua contribuição sobre o seguinte, sobre pessoas, quais as dicas que você daria a pessoas que estão em espaços de poder, quaisquer espaços de poder, que têm a oportunidade de promover mudanças, mas essas mudanças não ocorrem, seja porque elas não se sentem à vontade, ou seja porque elas não acreditam no poder transformador da inclusão e diversidade. O que você falaria para elas, Dani? Pessoas que estão em situações de poder, no caso, mas que não compõem o grupo heterogêneo da diversidade? É isso? Sim, Dani. Exatamente.
por onde elas poderiam começar a usar de seus espaços de poder para incluir diversidades como um fator fundamental para a vida humana? Eu digo empreguem pessoas diversas, né? Todos os meus esforços é incrível, né? Quando me conhecem, eventualmente, isso acontece com outras companheiras, querem que a gente se apresente, fotografe às vezes, né? Eu não sou modelo, mas acontece muito, né? Enfim, com mulheres negras, pessoas diversas de modo geral. Mas quando a gente pede emprego, mas não. Eu sempre bato nessa tecla, né? É muito difícil a gente apresentar o resultado do nosso trabalho. Então, eu acho que é preciso que você, que está numa posição de poder, você, se possível, empregue, pense na recomposição do quadro de pessoal da sua empresa, do seu micronegócio, ou que faça, de certa maneira, um esforço, se você tiver condições para isso, de recompor um entorno, entregando para as pessoas diversas, né, uma outra perspectiva e capacidade de emancipação. Agora, eu acho também, Gui, que tem pessoas que os espaços de poder, a ocupação dos espaços de poder é um nó da questão. E eu digo espaços de poder, todos eles, né? Posições estratégicas na sociedade. Se a gente for olhar a composição étnica, afetiva, do ponto de vista da orientação sexual, de gênero desses espaços, a gente vai ver que eles são ocupados, em sua maioria, por homens cis héteros, publicamente héteros, brancos de classe média. E aí, há muita canalice, eu não vejo, infelizmente não me ocorre outro termo, ao dizer e declarar que a diversidade pode comprometer o desempenho do exercício de poder. Quando, na verdade, todas as evidências levam à conclusão contrária. Ou seja, todo mundo, a maior parte da população que é de mulheres, que é de população preta e que tem muita gente LGBT, está fora desses espaços. Então, existe alguma coisa errada. A assimetria, do ponto de vista do contingente populacional que não ocupa os espaços de poder, né, ou de privilégios, ou de emancipação, se a gente quiser colocar assim, pensando no mercado de trabalho formal, é muito grande. Né? E esses espaços, então, que possibilitam cidadania, efetivação da cidadania, se são, de certa maneira, restritos a uma parcela pequena da sociedade, eles demonstram que essa parcela é insegura e que precisa construir nichos de exclusão, pensando que a maior parte da população está fora deles, para se promover não só a sua autoestima e a sua subjetividade, como a perpetuação de seus privilégios. Então, para além, inclusive, da conscientização, que é muito bem-vinda, é preciso mudar radicalmente as estruturas. Eu sempre passo do princípio de que a recomposição do mercado de trabalho formal, a oportunização, o emprego, a garantia de emancipação são fundamentais. O primeiro passo, é óbvio que a campanha publicitária, de fato comprometida com o fim da estigmatização importante, né, outras formas de atuação, de promoção, né, o entendimento, enfim, de que existem outras famílias homoafetivas, né, transafetivas, isso tudo é muito bem-vindo. Mas a gente precisa fazer isso materializar em política pública, né, de promoção de emprego, geração de renda, de discussão de diversidade no ambiente formativo. Então, não adianta você ser uma professora, uma gestora escolar, sem que você paute o currículo e a construção da matriz pedagógica da sua escola, atravessada pela diversidade étnica, de orientação sexual, de autodeterminação de gênero, sem que você empregue pessoas negras, trans, homossexuais. Né? Aí não adianta, quer dizer que você tem uma amiga preta e um amigo gay, né, e que você faz o cabelo com a travesti, e tudo bem, mas se você está em espaço de poder, você precisa empregar essas pessoas e de forma radical, na escola, no mercado, na repartição pública. Perfeito, Dani. Eu peguei alguns comentários aqui.
o Eduardo Alves, que foi meu convidado semana passada, numa live sobre a importância estratégica de carreiras negras em empresas e em corporações, ele comenta que o mercado de trabalho é realmente um agente transformador. E aí eu pego um gancho na sua fala, é impossível nós vermos o mundo a partir da esquina da nossa vida. A gente precisa ir muito além de uma zona de conforto na qual nós nos protegemos por vezes, ou seja, para mantermos privilégios de quem os detém ou por algum desconhecimento de causa. Nós precisamos realmente furar essa bolha, ir muito além da esquina do conhecimento, do que é familiar, do que é tido como padrão hétero, cis, branco, eurocentrado. Por quê? Porque, na verdade, nós somos muitas coisas, nós temos muitas narrativas e é fundamental nós pluralizarmos tudo isso, e é fundamental nós, como fator estratégico, seja mercadológico, porque é melhor para as empresas, seja porque é ético, moral, seja porque aumenta o senso de pertencimento e engajamento de cidadãos, de funcionários de empresas, é o correto, é o ético, é o moral, são pessoas fundamentalmente, antes de qualquer marca social, são pessoas. E aí, Dani, infelizmente, a gente rapidamente se encaminha, temos mais uns 10 minutinhos, só me engano aqui, e aí eu gostaria só de fazer um convite já a todos aqui, todos e todas. Semana que vem eu recebo Rosane Borges, jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e escritora, que vai trazer, dentro de diversidade étnico-racial, imaginário, imagens e representatividade de mulheres negras. E aí, Dani, eu lhe convido a trazer uma reflexão, a nos brindar também com esta última colocação. Use o tempo a seu favor. Dá para ser otimista hoje, numa conjuntura nacional, seja econômica, seja social, num recorte de direitos humanos e num recorte de diversidade e inclusão? O que você nos diria, Dani? Acho que o processo político pelo qual a gente passa, ele é muito complexo, ele tem muitos elementos que demandam uma atenção muito grande. Do ponto de vista econômico, né, quer dizer, do investimento e da possibilidade de a gente atingir o padrão ótimo de emprego da força de trabalho, deve haver uma pressão sobre os detentores de capital para que eles retirem as suas riquezas da porção que engorda através da especulação, do aumento da renda, para que invistam e gerem emprego e gerem oportunidade. Só que esses empregos, eles precisam agora, né, porque a maior parte da população é negra, é de mulheres, e uma parcela significativa é LGBT, eles precisam contemplar o emprego dessas pessoas. Então, existe uma disputa, até naquilo que a gente entende como a economia, que seria uma ciência pragmática, e você, mais do que eu, certamente sabe sobre isso, existe uma disputa de fundo que também é pela representatividade ou pela disposição política. Não à toa, de certa maneira, há observações muito interessantes que a gente precisa fazer. Não à toa, o processo de entrega, de formação para populações historicamente marginalizadas, especialmente para a população negra, tendo sido muito difícil garantir através de reservas vagas, ele foi conduzido. Quando a gente começou a ter a necessidade de garantir emprego e geração de renda, ele foi interrompido. O processo de democratização das consciências ele foi interrompido através de um golpe por conta da incapacidade de ver pessoas que outrora estiveram marginalizadas acessando justamente esses espaços. Isso mobilizou a consciência de uma classe média cheia de privilégios e de rancores que se engajou no discurso golpista. Porque não admitia que nós estivéssemos ocupando esses espaços de poder. Lado a lado, no escritório de advocacia, no consultório médico, na escola, nos bancos da universidade.
na sala de professoras e professores. Então, esse fundamento, quer dizer, existe toda uma correlação, e aí isso cria ódio, e isso suscita o surgimento de um discurso fascista que é masculino, né? Quer dizer, que exalta a promoção daquela masculinidade mais tóxica, mais grotesca, que nós, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, vínhamos denunciando e colocando no seu devido lugar, que é a lata de lixo. Mas esse rancor promoveu essa figura abjeta como uma figura salvacionista. Então, nós víamos, de certa maneira, num caminho certo. Nós precisamos agora atuar politicamente para reconquistar, para vencer o rancor, para vencer a política da territorialização dos privilégios, para dizer, inclusive, que não há ameaça à sua vida, à sua felicidade, se você é um homem hétero branco, se nós ocupamos os espaços, se nós efetivamos a nossa cidadania. E aí, esse movimento, né, de conscientização radical política que aponta a superação do fascismo, acredito eu. Dani, eu pedi um brinde, você trouxe um caminhão de brindes. É fundamental a gente se conscientizar sobre o momento político, econômico, social do país, não apenas o momento, mas também entender as bases históricas, entender o que nos trouxe aqui em maior ou menor grau, as forças visíveis e as forças ocultas, entender que é fundamental visibilizarmos, que é fundamental viabilizarmos narrativas e é fundamental sermos quem somos, amar quem amamos, estar onde desejamos estar, com habilidades, com competências, porque todos os lugares são possíveis. Você tem uma figura representativa por ser a primeira professora doutora da UFRJ, mas para muito além disso, você traz um caminhão, você traz aquele rio super caudaloso de narrativas, e é importante exatamente visibilizar isso, é importante fundamentalmente mostrar, estamos aqui porque somos habilitados para tal, gostem ou não, respeito é fundamental, e onde há respeito, o amor floresce, e é isso que nós precisamos fundamentalmente, amor é coração, e agir com coragem, agir com coração, e agir em prol de uma sociedade mais digna e acolhedora. Dani, salvo engano, acho que a gente tem coisa de uns 2 minutinhos. Você tem alguma citação para nos brindar? E eu tenho uma para a gente também nos despedir. Vamos lá. Não, quero você. Tá bom, tá bom. É uma que eu sempre uso e que na verdade diz muito, muito, muito a respeito. Ela fala sobre racismo, mas eu vou tomar a liberdade de incluir transfobia. A maior armadilha do racismo e da transfobia é a negação de nossa identidade. E a maior estratégia de combate ao racismo e à transfobia é a afirmação de nossa identidade. Por isso, a luta contra o racismo e a transfobia é uma luta de todos que acreditam ser possível escrever uma nova história. Benilda Brito, no livro Negras Inconfidências. Dani, liberdade é viver sem medo. Vamos embora produzir. Gratidão muito por estar conosco. Muito. Quando eu for a São Paulo, eu quero tomar um café com você. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Depois dessa situação. Nossa, total, Dani. Agradeço muito a parceria aqui firmada. Gratidão, Dani, do fundo do meu coração. Agradeço a todos e todas aqui por estarem conosco em mais uma live. Dani, pode usar o tempo do jeito que você quiser, querida. Jana, eu queria mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu. Eu vou sair porque eu tenho outra live, eu não aguento mais. Vamos lá, vai passar. Dani, muita gratidão. Foi maravilhoso, Gui. Um beijo grande. Parabéns pela iniciativa, pelo espaço. Um beijo no seu coração. Valeu, um beijo a todos, um abraço. Gratidão, até mais. Beijo, beijo.